A gente volta falando agora da guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump está buscando um jeito diferente de como é que ele vai lidar com o fechamento do Estreito de Hormuz, que já passa de 2 meses e impõe alta no preço dos petróleos. Ele quer uma coalizão, uma grande coalizão para forçar essa abertura. E para garantir esse apoio, Donald Trump está ameaçando. Ameaçando quem? Ameaçando os países aliados, especialmente na Europa, com redução da presença de tropas americanas em países como a Alemanha, a França. A nossa correspondente em Washington já está na tela. Mariana, bem-vinda, minha querida. O que é essa nova estratégia de Donald Trump? Oi, Thaís, muito obrigada. Thaís, é uma coalizão cujo nome traduzido é algo como a Estrutura da Liberdade Marítima, com o objetivo de unir países para garantir a passagem segura de embarcações pelo Estreito de Hormuz. Quem reportou essa história primeiro foi o Wall Street Journal, que reportou sobre um telegrama enviado pelo Departamento de Estado americano para postos em vários países, falando sobre essa proposta e dizendo que os países interessados poderiam participar dessa coalizão. E aí cada país pode contribuir da forma que achar melhor. Cada país pode contribuir de acordo com as suas capacidades, compartilhando informações, fazendo reforços navais, dando orientações de segurança, fornecendo informações em tempo real, dando coordenações em tempo real para que os navios possam passar. Esses são só alguns dos exemplos possíveis de colaboração citados nesse telegrama que foi enviado pelo Departamento de Estado americano para postos em vários outros países. O telegrama também pede para que os diplomatas não falem sobre esse assunto com países adversários dos Estados Unidos, aí claro, Rússia, China, Cuba. E é interessante, Thaís, porque Donald Trump vem falando que não precisa da ajuda de ninguém para reabrir o Estreito de Hormuz e agora, então, a gente soube desse telegrama enviado com essa ideia que, na verdade, é uma ideia baseada na ajuda, né? Justamente na cooperação. O telegrama fala sobre isso, fala sobre uma cooperação de países para ajudar a restabelecer a segurança no Estreito de Hormuz para que navios possam passar. E aí, ao mesmo tempo, então, que esse telegrama é enviado, Donald Trump, aqui na Casa Branca, volta a ameaçar tirar tropas dos Estados Unidos de países europeus. Ele já ameaçou a Alemanha, agora ameaçou a Itália e a Espanha, dizendo que eles não ajudaram em nada. Donald Trump, que vem criticando esses países europeus, principalmente aqueles que não deixaram que os Estados Unidos usassem suas bases ou não mandaram navios para ajudar a reabrir o Estreito de Hormuz. Ele tem trocado farpas com o chanceler alemão, Friedrich Merz, que chegou a dizer que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã. Mas disse também que a relação com Donald Trump está muito boa. E aí Trump diz que Merz está fazendo um trabalho terrível e ameaça tirar essas tropas dos Estados Unidos dos países europeus. Porque, claro, esse é um poder de barganha, né, que os Estados Unidos têm, a importância militar dos Estados Unidos para esses países da OTAN. É claro que ter essas bases é importante também para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm muita força. Donald Trump consegue fazer ameaças com base nisso e aí são as contradições, né, entre o discurso público dele, então, que é um discurso de sim, ameaçar, pressionar por meio das tropas que os Estados Unidos têm nos países europeus, mas ao mesmo tempo dizer que não precisa da ajuda de ninguém e nos bastidores pedir sim a ajuda de outros países, reforçando aí as ameaças que faz, né? Então é como você disse, Thaís, uma nova estratégia no momento em que Trump tenta fugir, né, de uma armadilha que ele mesmo criou, né, dessa guerra em que ele tenta conseguir alguma coisa, conseguir alguma vantagem, conseguir um acordo com o Irã que faça com que ele saia de fato vitorioso e não que volte para uma situação que já existia antes ou até para uma situação pior do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, Thaís. Mariana, eu falei França aqui, mas o Trump ainda não brigou com o Emmanuel Macron, brigou com o Pedro Sánchez da Espanha, que proibiu tráfego aéreo para aviões de militares americanos, a Meloni da Itália, que rebateu as críticas que Trump faz ao Papa, e agora ao chanceler alemão, que disse que os Estados Unidos estão sendo humilhados, né? Então é a escolha a dedo. Agora, quando o Merz fala que os Estados Unidos estão sendo humilhados, o Irã
aproveita essas declarações para ganhar esse espaço de que estão, sim, tendo voz ativa e comando nessa guerra. E continuam falando em resposta dolorosa aos Estados Unidos. O Irã resiste, né? Não parece disposto a ceder, apesar de todos os prejuízos causados por esses 2 meses, né, de guerra com os Estados Unidos. O Ayatollah, líder supremo Ayatollah Mojtaba Khamenei, divulgou um comunicado por escrito. Eu separei aqui alguns trechos desse comunicado, em que ele diz que Teherã vai eliminar os abusos dos inimigos nas águas por meio de um novo gerenciamento do Estreito de Hormuz. Ele diz também que estrangeiros que vêm de milhares de quilômetros de longe não tem lugar aqui a não ser no fundo das águas, ou seja, Teherã também com uma mensagem extremamente ameaçadora, não só contra os Estados Unidos, mas contra outros países que quiserem, né, se envolver nessa questão, e deixando bem claro que quer sim manter o controle do Estreito de Hormuz, apesar de todas as falas de Donald Trump, que essa semana deu mais um ultimato para o Irã, né, publicou aquela imagem gerada por inteligência artificial dele com uma arma, explosões atrás, dizendo chega de ser o senhor bonzinho. O Donald Trump já fez várias dessas ameaças, esses ultimatos ao Irã, mas isso não mudou as negociações, de fato, a situação em que a gente está, né? O preço do petróleo segue subindo, Donald Trump tentando novas estratégias para sair dessa armadilha mesmo, né? Que está realmente difícil para ele, porque a popularidade segue caindo aqui nos Estados Unidos, principalmente por causa desse aumento nos preços, e pedindo ajuda de outros países nos bastidores, apesar de publicamente não dizer que precisa dessa ajuda. Pelo contrário, manter aquela postura de que é quem tem as cartas na mão, né? É quem pode realmente ter um peso ali nas negociações e fazer a diferença, principalmente por essa força militar que os Estados Unidos ocupam na Europa. Mas tudo isso mostra realmente mais uma tentativa de Donald Trump, como ele está mudando de tentativas, né, de estratégias para tentar, de alguma forma, encontrar uma saída honrosa, né, digamos assim, dessa guerra, Thaís.